Mateus, ele vai mostrar quem é o responsável por atuar como tentador. Veja só o que diz o capítulo 4, versos 1 e 3. Mateus, ele diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito, mas para ser tentado por Satanás. Então, Satanás, ele é o responsável, aquela figura que se coloca como responsável por oferecer, por praticar a tentação para os corações, para as mentes humanas. E Tiago conclui dizendo assim, no seu capítulo 1, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então ele vai dizer que, apesar de ser Satanás quem oferece, quem induz, quem tenta o ser humano, os homens, através de pensamentos, porque Satanás, a armadilha, a arma que ele utiliza para tentar é a própria consciência do ser humano com os pensamentos malignos, com os pensamentos dúbios. Porém, apesar de ser Satanás quem faz este encaminhamento, Tiago vai completar dizendo que são os próprios maus desejos do ser humano que se deixam levar por essa indução. Então, em condição de ser humano, com natureza carnal, Satanás ele consegue trazer estes pensamentos, como foi trazido aqui, ele tenta para ver se consegue algo. E é isso que ele faz, essa é a tentação, é induzir, é tentar fazer com que os seres humanos pequem. E aí, o segundo passo da tentação acontece em nós. Porque depois que Satanás tenta, a nossa natureza carnal, ela absorve ou não. Isso depende da nossa mentalidade. É por isso que Paulo vai falar da disposição mental reprovável. E existe também a possibilidade da disposição mental aprovável. E aí, dependendo da nossa disposição mental, de como nós dispomos a nossa mente, isso vai resultar ou no pecado ou no não pecado, que é a santificação, é o não pecar, é o não se moldar de acordo com os pensamentos do mundo, que seriam esses pensamentos de tentação. E aí, quando já a tentação é absorvida por aqueles que não deixam o pensamento passar, mas pensam no pensamento, porque às vezes pensamos e o pensamento passa, mas existem aqueles que gostam de dialogar com o pensamento pecaminoso, com o pensamento da tentação. E esses que dialogam absorvem, e aí o texto de Tiago vai dizer que eles absorvem e este absorver se torna um pecado consumado, e o pecado consumado leva à morte. Pode ser espiritual e também pode levar a uma morte que é a segunda morte, né? Que seria a morte, a condenação, isso depois de uma pessoa chegar a óbito, chegar a falecer. Então, o segundo estágio da tentação são os nossos próprios maus desejos. E todos nós temos os maus desejos porque a natureza pecaminosa, a natureza carnal, ela habita todos nós. E aí cabe a nós aceitar, né, como Deus diz a Caim, né? Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo ou permitir. Esse dominá-lo fala da consciência, que é possível nós levarmos uma vida em santificação. Esse é o dominar a nossa própria natureza carnal, a nossa própria mentalidade.